Você já parou para pensar quantas vezes algo invisível parece atrapalhar seu caminho? Quantas situações dão a impressão de que, apesar de todo o esforço, os resultados simplesmente não aparecem? Há momentos em que tudo parece uma luta constante, como se uma forca oculta estivesse impedindo o progresso, a realização ou até mesmo a felicidade. Mesmo quando se faz tudo certo, os obstáculos surgem sem explicar qual aparente ponto às vezes. Ao compartilhar uma conquista ou um plano promissor, os problemas começam a aparecer logo em seguida. Não se trata de coincidência ou azar. Tampouco e uma questão de o universo estar contra vós. Existe uma influência espiritual real em Acal no mundo, estudada há milênios por sabios de Israel. Uma forca que pode ser ativada pela inveja, pelo olhar carregado de ressentimento ou pelas palavras maldosas proferidas por quem não suporta ver o sucesso alheio. No entanto, há uma verdade fundamental que pode transformar essa realidade. O Eterno, em sua sabedoria infinita, nos ofereceu instrumentos para enfrentar essas energias. Ferramentas tal simples e acessíveis que provavelmente você já tem em casa. Apesar disso, a maioria das pessoas desconhece como utilizá-las de forma eficaz. Hoje será revelado um dos segredos espirituais mais poderosos presentes na Tora, na Cabala e nos escritos dos profetas. Um conhecimento preservado por Jeracois, transmitido de mestre para discípulo, e que agora é compartilhado porque o mundo necessita dessa sabedoria com urgência. Antes de prosseguir, é importante destacar que existe uma missão em andamento. O objetivo é alcançar 50.000 pessoas, não por números, mas porque há inúmeras famílias vivendo sob o peso de uma desordem espiritual, emocional e financeira. Cada intracal, seja uma assinatura, um comentário ou um apoio, contribui para disseminar luz e equilíbrio. Para aqueles que desejam aprofundar-se de maneira séria em sua jornada espiritual e material, há conteúdos exclusivos disponíveis, reservados apenas para quem busca um caminho mais intenso. Sou Rabino Jacob. Durante anos, dediquei minha vida ao estudo dos textos sagrados, à compreensão dos mistérios da Cabala e à aplicação das verdades eternas reveladas na Tora no cotidiano de qualquer pessoa, independentemente de sua origem, condical financeira ou tradical religiosa. Afinal, a sabedoria de Israel não pertence apenas ao povo judeu, e um presente destinado a toda a humanidade, uma luz que deve ser compartilhada, não escondida. Agora, vamos falar sobre o elemento capaz de transformar sua vida, o sal. Sim, aquele mesmo mineral branco que usamos diariamente sem dar maior atenção. Algo tal comum que muitas vezes passa despercebido. Porém, há algo que você provavelmente desconhece. O sal não está na sua cozinha por acaso. Ele não é apenas um tempero para realçar o sabor dos alimentos. O sal é um portal espiritual, uma ferramenta sagrada, um símbolo de algo tal profundo e eterno que o próprio Criador o estabeleceu como parte essencial dos rituais no Templo de Jerusalém. No livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, há uma passagem reveladora. Ali, Deus instrui Moisés sobre os sacrifícios que o povo de Israel deveria oferecer e menciona algo que muitos ignoram. Não deixe de colocar sal em todas as suas ofertas, pois é o sal da aliança do seu Deus. A Torá não diz simplesmente para adicionar sal aos sacrifícios. Ela fala do sal da aliança, ou Brit Melash, em hebraico. Mas o que significa uma aliança de sal na antiguidade, quando duas partes firmavam um compromisso sério, um acordo que deveria durar para sempre, selavam-no com sal. Por quê? Porque o sal possui uma propriedade única. Ele não se corrompe, não apodrece, não se decompõe. Com o passar dos séculos, ele permanece inalterado. Espiritualmente, uma aliança de sal representa um vínculo eterno e incorruptível que jamais se rompe. Foi esse tipo de pacto que Deus estabeleceu com o rei Davi, prometendo que sua descendência reinaria para sempre. E o compromisso mais sólido que existe no universo. Mas o que isso significa para vós, aqui e agora? Significa que, ao usar o sal de maneira correta, no plano espiritual, você está ativando uma conexão com o Eterno. Está declarando, somente tu, o Eterno, és eterno. Somente tu és verdadeiro. E eu me conecto contigo por meio deste elemento sagrado que tu mesmo instituíste. Quando isso é feito com fé genuína e intenção pura, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. As forcas negativas, a inveja, o mal olhado e as energias destrutivas que tentam sabotar sua vida perdem o poder sobre vós. Por quê? Porque você está protegido por uma aliança eterna com o Criador do Universo. Agora, e preciso entender como a energia negativa realmente funciona. Na Cabala, aprendemos que existem forcas impuras no mundo chamadas de Kipot, ou cascas. Elas são como parasitas espirituais que se alimentam de tudo o que é negativo, ódio, inveja, palavras destrutivas, pensamentos tóxicos. Quando alguém sente inveja de seu sucesso, de sua felicidade ou de suas conquistas, essa pessoa, consciente ou não, está enviando uma carga energética negativa em sua direção.
e como uma flecha invisível lancada contra seu campo espiritual. Se vosso sinal estiver protegido, sinal tiver estabelecido barreiras adequadas, essa energia penetra, adere a vós e começa a corroer suas bencaus, bloquear suas oportunidades e contaminar sua paz interior. Imagine como as pessoas preservavam alimentos antes da invenção da geladeira. Elas usavam sal, porque ele cria um ambiente onde bacterias e micro-organismos não conseguem sobreviver. O sal impede a decomposição. No plano espiritual, ocorre exatamente o mesmo. O sal funciona como uma barreira protetora, impedindo que as forças negativas decomponham suas bencaus, sua prosperidade e sua tranquilidade. Cresci em uma família judaica tradicional. Meu avô, que sua memória seja abençoada, era um homem de poucas palavras, mas de grande sabedoria. Lembro-me de que, toda vez que nos sentávamos à mesa para comer, ele colocava o saleiro no centro com uma reverência quase solene. Um dia, ainda criança, perguntei: Bovo, por que faz isso com tanta seriedade? Isso é o sal. Ele me olhou com aqueles olhos profundos a fechar contratos cada vez maiores, que havia perdido de vista o propósito por trás de tudo aquilo. Um dia, sua esposa, desesperada, o convenceu a buscar orientação. Ele chegou ao meu escritório com uma expressão tensa, os ombros curvados sob o peso de uma rotina que já não lhe trazia satisfação, apenas exaustão. Carlos me contou sobre seus dias intermináveis, as noites em claro revisando planilhas e os fins de semana dedicados a reuniões de negócios. Rabino, disse ele, eu tenho tudo o que deveria querer: dinheiro, sucesso, uma empresa que cresce. Mas não consigo dormir. Não consigo aproveitar nada. Sinto que, se parar, tudo vai desmoronar. Enquanto falava, suas mãos tremiam levemente, como se ainda estivessem segurando o telefone, esperando a próxima ligação urgente. Expliquei a ele sobre o princípio da purificação com sal, não apenas como um ritual físico, mas como um exercício espiritual de equilíbrio. Mostrei como a obsessão pelo material, quando não contida, corrói a alma da mesma forma que a ferrugem corrói o metal. Sugeri que, antes de cada refeição, especialmente quando estivesse sozinho ou com sua família, ele colocasse o saleiro à mesa e refletisse por alguns instantes. Não como um gesto mecânico, mas como um lembrete. Sua mesa era um altar, e cada refeição uma oportunidade de reconectar-se com o que realmente importava. Além disso, pedi que ele aplicasse a prática da melija não apenas à carne que cozinhava, mas metaforicamente a seus próprios desejos. Toda vez que sentisse a ansiedade crescer, que pegasse um punhado de sal e o segurasse por alguns segundos, imaginando que aquele mineral absorvia o excesso de fervor, a urgência desmedida, a necessidade de controle. Depois, deveria lavar as mãos, simbolizando a liberação daquilo que já não lhe servia. Carlos resistiu-me iniciou. Rabino, isso parece superstical, disse ele, com um tom de ceticismo que mal disfarçava o desespero. Respondi que não se tratava de acreditar ou não, mas de experimentar. Faca por 30 dias, propus. Se não sentir diferença, pode voltar à sua rotina anterior. Ele concordou, mais por exaustão do que por convicção. Nas primeiras semanas, os resultados foram sutis. Carlos relatou que, ao menos, conseguia dormir algumas horas a mais. Depois, notou que começava a delegar tarefas com mais confiança, sem a sensação de que tudo dependia exclusivamente dele. Um mês depois, sua esposa me procurou para agradecer. Ele está diferente, disse ela. Ainda trabalha muito, mas agora volta para casa no horário do jantar. Brinca com as crianças. E de verdade, o ponto de virada veio quando Carlos, por iniciativa própria, decidiu fechar o escritório aos sábados. No início, seus sócios protestaram, mas ele manteve a decisão. Descobri que o mundo não pareceu parar por um dia, contou mais tarde. Se parar, talvez eu consiga ver o que realmente vale a pena. Sua pressão arterial se estabilizou, os pesadelos cessaram e ele passou a reservar as manhãs de domingo para caminhar com a família. A terceira prática que compartilho com vós e ainda mais simples, mas igualmente poderosa, a bencal da sal na entrada de casa. Nos textos cabalísticos, a entrada de um lar é considerada um portal, um ponto de transical entre o mundo externo e o espaço sagrado da família. Por isso, muitos costumes judaicos recomendam colocar um recipiente com sal próximo à porta, seja na soleira, em um armário próximo ou até mesmo em um pequeno prato sobre um móvel. A lógica por trás disso é dupla. Primeiro, a sal absorve energias negativas que possam tentar entrar junto com as pessoas. Segundo, ela atua como um lembrete constante de que aquele espaço é protegido, consagrado a um propósito maior. Não precisa ser um ritual elaborado. Basta um pequeno pote de vidro ou cerâmica, com sal marinha ou sal grosso, colocado em um local discreto, mas visível. Há uma história que ilustra bem esse princípio. Uma família que conheci, os Cohen, enfrentava uma série de infortúnios, doenças recorrentes, problemas financeiros e conflitos constantes entre os membros. Quando me procuraram, a mãe, Miriam, estava à beira de um colapso. Rabino, parece que uma nuvem negra nos segue, disse ela. Nada dá certo.
Ate as plantas morrem dentro de casa. Visitar o lar deles. Notei que a entrada era um espaço caótico, sapatos espalhados, correspondências acumuladas, um cabideiro quebrado. Expliquei que, segundo a Tradical, a desordem física muitas vezes reflete desordem espiritual. Sugeri que começassem com algo simples: limpar a entrada, organizar o espaço e colocar um pequeno recipiente com sal ao lado da porta. Além disso, pedi que, toda vez que entrassem em casa, tocassem a sal com a ponta dos dedos e dissessem, em voz baixa ou mentalmente, que esta casa seja um refúgio de paz e bem-cal. No início, Miriam achou a ideia ingênua. Como um punhado de sal pode mudar nossa vida? Perguntou. Respondi que não era a sal em si, mas o ato de reconhecer que aquele espaço precisava de protecal e intencal. Ela seguiu a orientacal, mais por cortesia do que por fé. Mas, em poucas semanas, algo mudou. Os conflitos familiares diminuíram. As contas começaram a se resolver. E, para surpresa de todos, as plantas que antes murchavam agora floresciam. A quarta prática, e a mais sutil, mas talvez a mais transformadora, a gratidão como escudo. Em hebraico, a palavra toda gratidão compartilha a mesma raiz de Yudá, que significa reconhecimento. Quando agradecemos, não estamos apenas expressando um sentimento, estamos reconhecendo uma fonte maior de bem-cal. E esse reconhecimento cria uma barreira contra a inveja, a cobiça e as energias que buscam corroer o que conquistamos. A maneira mais eficaz de praticar isso e reservar alguns minutos ao final do dia, antes de dormir, para listar mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser a refeição que teve, a saúde de um ente querido, o simples fato de ter um teto sobre a cabeça. O importante é que a gratidão seja genuína. Não um exercício mecânico. Conheci uma mulher, Raquel, que vivia em um ciclo de insatisfação constante. Nada era suficiente: o salário, a casa, o marido, os filhos. Abino, sinto que estou sempre correndo atrás de algo que nunca alcanço, confessou. Ensinei a ela a prática da gratidão noturna. No começo, ela relutou. Como posso ser grata se minha vida não é perfeita? Questionou. Respondi que a gratidão não nega as dificuldades, mas impede que elas dominem a perspectiva. Raquel começou a anotar suas bem-caus em um caderno. No primeiro dia, escreveu: tenho um emprego. Meus filhos estão saudáveis. Hoje o sol brilhou. No segundo, acrescentou: meu marido fez o jantar. Uma amiga me ligou para saber como eu estava. Com o tempo, a lista cresceu e ela percebeu que, embora os problemas não tivessem desaparecido, sua maneira de enxergá-los havia mudado. A insatisfação deu lugar a uma sensação de abundância, mesmo nas pequenas coisas. Essas práticas não são mágicas. Não prometem soluções instantâneas ou milagres. E oferecem um caminho para restaurar o equilíbrio, para proteger o que é valioso e para lembrar que, por trás de cada bem-cal, há uma responsabilidade. A sal na mesa, a purificação dos excessos, a proteção do lar e a gratidão diária são ferramentas que nossos antepassados usaram por séculos. Não porque fossem ingênuos, mas porque sabiam que a vida espiritual não é um acessorio, mas uma necessidade. Se você decidir aplicar essas práticas, faça com consistência. Não espere resultados imediatos, mas observe as pequenas mudanças. Talvez seja um sono mais tranquilo, uma conversa mais leve com um familiar, ou a sensação de que, mesmo em meio ao caos, há algo sólido em que se apoiar. E, acima de tudo, lembre-se, a verdadeira proteção não vem de rituais isolados, mas de uma vida vivida com intenção e o que permanece inalterado, o que não se corrompe com o tempo. Quando se compreende isso, a relação com o mundo material se transforma. Não se trata de rejeitar as coisas terrenas, mas de reconhecer seu caráter passageiro e, assim, evitar que elas ocupem um espaço desproporcional na vida. A sal, nesse sentido, serve como um lembrete constante. Ela não se decompõe, não perde sua essência, mesmo quando dissolvida em água. Da mesma forma, a verdade espiritual não se dilui diante das adversidades ou das distrações do cotidiano. Manter essa consciência exige disciplina, mas também traz clareza. As preocupações com o que é efêmero perdem força quando se percebe que apenas o eterno merece ser o centro das atenções. Isso não significa ignorar as responsabilidades práticas. Pelo contrário, é possível viver plenamente no mundo sem se deixar dominar por ele. A chave está em equilibrar a cal com a intencal, o fazer com o ser. Quando se cultiva essa perspectiva, até mesmo as tarefas mais simples ganham um novo significado. O trabalho, as relações, os desafios diários deixam de ser vistos apenas como obrigações e passam a ser oportunidades de conexão com algo maior. A prática espiritual, então, não se resume a rituais isolados, mas há uma postura diante da vida. A sal no copo de água, por exemplo, não age sozinha. Ela cumpre sua função porque alguém decidiu colocá-la ali, com propósito e fim. O mesmo vale para o estudo, a oracal ou qualquer outra disciplina.
Que importa não e apenas o gesto em si, mas a consciência por trás dele. Há quem busque soluções rápidas, respostas imediatas para problemas complexos. No entanto, a verdadeira transformação exige tempo e persistência. Pequenos hábitos, repetidos com constância, são capazes de gerar mudanças profundas. Não se trata de esperar milagres, mas de criar as condições para que eles se manifestem. Quando a mente e o coração estão alinhados, a ti mesmo que parecia impossível se torna viável. A história de Helena ilustra bem esse princípio. Ela não mudou seu ambiente de trabalho, mas alterou a forma como interagia com ele. Ao neutralizar as energias negativas ao seu redor, abriu espaço para que suas próprias qualidades se destacassem. Isso não aconteceu por acaso, mas porque ela agiu com intenção, combinando a prática espiritual com a cal concreta. Mesmo se aplica ao estudo da Cabala e das tradições místicas. Não se trata de substituir o conhecimento básico, mas de complementá-lo. A Tora e os mandamentos são a base, o sustento essencial. Já as dimensões mais profundas do judaísmo funcionam como o tempero que dá sabor à experiência espiritual. Sem elas, a vida religiosa pode se tornar mecânica, desprovida de mocal ou significado. A sal, nesse contexto, simboliza essa dualidade. Ela é ao mesmo tempo simples e poderosa, presente em quase tudo, mas capaz de transformar completamente o que toca. Da mesma forma, as práticas espirituais não precisam ser complexas para serem eficazes. O que importa é a sinceridade com que são realizadas e a disposição para permitir que elas moldem a vida de maneira gradual. Quando se adota essa postura, até mesmo os momentos de dificuldade se tornam oportunidades de crescimento. A ansiedade, o medo ou a sensação de estar inacal deixam de ser obstáculos intransponíveis e passam a ser sinais de que algo precisa ser ajustado. A proteção espiritual, nesse sentido, não é uma barreira contra os problemas, mas uma ferramenta para enfrentá-los com mais clareza e resiliência. O pacto da sal, eterno e inquebrável, e um lembrete de que a conexão com o divino não depende de circunstâncias externas. Ela está sempre disponível, desde que haja disposição para buscá-la. Não é necessário esperar por um momento perfeito ou por condições ideais. Basta comunicar com o que se tem, onde se está. A verdadeira prosperidade, seja material ou espiritual, não surge da obsessão ou da ansiedade, mas da confiança. Quando se confia no processo, as portas se abrem de maneiras inesperadas. As oportunidades aparecem, as relações se fortalecem e o que antes parecia um peso se transforma em motivação. Isso não é sorte, mas o resultado natural de uma vida vivida com propósito. A prática do copo de sal, o estudo da Cabala ou qualquer outra disciplina espiritual não são fins em si mesmos. São meios para cultivar uma relação mais profunda com o que é eterno. E, no fim, é essa relação que dá sentido a tudo mais oferta de trabalho. Não era apenas um emprego, mas uma posição que alinhava melhor com suas habilidades e valores. O salário era superior ao que esperava, e as condições eram favoráveis. Ele manteve a moeda na carteira como símbolo do compromisso assumido e repetiu o ritual nos meses seguintes. Com o tempo, percebeu que as oportunidades financeiras surgiam com mais frequência, não por acaso, mas como resultado de uma mudança interna na forma como encarava a abundância. A sal, esse contexto, não é apenas um elemento físico, mas um símbolo de purificação e transformação. Sua presença nos rituais serve como lembrete de que o que é duradouro não está nas posses materiais, mas na conexão com o que transcende o tempo. Quando se direciona a atenção para o eterno, até mesmo as dificuldades cotidianas ganham outra perspectiva. O que antes parecia um obstáculo intransponível passa a ser visto como parte de um processo maior, no qual cada passo contribui para o crescimento espiritual. Há ainda outra aplicação da sal que pode ser útil para quem busca clareza em momentos de indecisão. Trata-se de um método simples, mas eficaz para discernir entre escolhas que levam ao temporário e aquelas que conduzem ao eterno. Para isso, basta separar dois recipientes pequenos. Em um deles, coloque sal, no outro, água. Ao se deparar com uma decisão importante, observe qual dos dois elementos mais se assemelha à natureza da escolha em questão. A sal representa o que é permanente, enquanto a água simboliza o que é passageiro. Esse exercício não oferece respostas prontas, mas ajuda a direcionar o foco para o que realmente importa. Uma história que ilustra bem esse princípio envolve um jovem chamado Daniel. Ele estava dividido entre aceitar uma proposta de trabalho no exterior, que prometia estabilidade financeira, ou permanecer em sua cidade natal, onde poderia dedicar mais tempo aos estudos espirituais e ao voluntariado. Após refletir sobre a analogia da sal e da água, percebeu que a oportunidade no exterior, embora atraente, não alinhava com seus valores mais profundos.
optou por ficar e, com o tempo, encontrou um caminho que unia sustento material e propósito espiritual. A decisão não foi fácil, mas trouxe uma sensacal de integridade que o dinheiro não poderia proporcionar. A prática da sal também pode ser adaptada para momentos de conflito ou tensão emocional, quando sentimentos como raiva, ressentimento ou inveja surgem. Um gesto simples pode ajudar a restaurar o equilíbrio. Basta pegar um punhado de sal, segura-lo na mão fechada e visualizar as emoções negativas sendo absorvidas pelo mineral. Em seguida, a sal deve ser descartada em água corrente, simbolizando a liberação dessas energias. Esse ato não elimina os desafios, mas cria um espaço interno para lidar com eles de forma mais serena. Por fim, é importante lembrar que nenhum ritual substitui a cal concreta ou a responsabilidade pessoal. A sal, a oracal e as práticas espirituais são ferramentas que auxiliam na construção de uma vida com significado, mas não isentam ninguém do esforço necessário para alcançar objetivos. O que muda é a motivação por trás das coisas. Quando o foco está no eterno, até mesmo as tarefas mais simples ganham um novo propósito. E nesse propósito que reside a verdadeira transformação pesada. Como se algo estivesse fora do lugar, às vezes, e apenas uma impressão passageira, mas em outros casos pode indicar a presença de energias que não contribuem para o bem-estar. A sal, nesse contexto, atua como um elemento purificador, criando uma barreira contra influências que se alimentam do desequilíbrio e da deterioração. A tradição ensina que, assim como a sal preserva os alimentos, ela também protege os espaços e as pessoas de forças que buscam corromper o que é puro. Não se trata de uma cal mágica, mas de um princípio espiritual que opera em harmonia com as leis naturais. Quando colocada em pontos estratégicos da casa, como entradas ou locais de maior circulação, a sal reforça a intenção de manter o ambiente livre de interferências negativas. No entanto, é fundamental que essa prática seja acompanhada de uma postura ativa. Cuidar da limpeza física do espaço, evitar conflitos desnecessários e cultivar pensamentos e atitudes que promovam a paz. Outro aspecto relevante é a relação entre a sal e a palavra. Na tradição judaica, a fala é considerada um ato sagrado capaz de construir ou destruir. Quando se usa sal em rituais de proteção, é comum recitar preces ou afirmações que reforcem a intenção de purificação. Por exemplo, ao colocar sal em um recipiente com água, pode-se dizer que esta sal preserve a pureza deste lar, assim como preserva o que é sagrado, que afaste tudo que não pertence a este espaço e mantenha a luz da harmonia acesa. Essas palavras não são um mero ritual, mas uma forma de direcionar a energia do ambiente, alinhando-a com propósitos elevados. É importante destacar que a eficácia da sal não depende apenas de sua presença física, mas da consciência com que é utilizada. Se alguém a coloca em casa sem refletir sobre seu significado, sem cultivar uma vida alinhada com valores espirituais, o efeito será limitado. A sal, nesse caso, se torna apenas um objeto decorativo sem força real. Por outro lado, quando usada com fé e intenção, ela se transforma em um símbolo de resistência contra o que corrompe e desestabiliza. Um exemplo prático pode ilustrar essa dinâmica. Uma família que enfrentava constantes desentendimentos e uma sensação de opressão em casa decidiu adotar a prática da sal como proteção. Além de colocá-la em pontos estratégicos, eles passaram a conversar mais, a resolver conflitos com diálogo e a evitar comentários negativos. Com o tempo, o clima no lar melhorou e a sensação de peso foi se dissipando. A sal não foi a única responsável pela mudança, mas serviu como um lembrete constante de que era necessário agir de forma diferente. Por fim, vale ressaltar que a sal não é uma solução isolada para problemas espirituais ou emocionais. Ela é uma ferramenta, assim como a oracal, a meditação ou o estudo. Seu poder reside na capacidade de conectar o mundo material ao espiritual, mas essa conexão só se concretiza quando há um esforço genuíno para viver de acordo com princípios elevados. A sal, por si só, não transforma uma vida, ela apenas potencializa o que já está sendo cultivado no coração e nas ações de cada um. Canal de alívio que antes não existia. Não foi a sal que fez isso, mas a conexão genuína com o divino através daquela entrega sincera. A relação entre a sal e as lágrimas também se reflete em práticas de purificação mais amplas. Em algumas tradições, a sal é utilizada em rituais de luto ou momentos de transição, justamente por simbolizar a transformação do sofrimento em algo sagrado. Não se trata de uma solução mágica, mas de um reconhecimento de que a dor, quando oferecida com fé, pode se tornar um caminho de renovação. A sal, nesse contexto, atua como um elemento que potencializa essa entrega, ajudando a dissolver bloqueios emocionais e a restaurar o equilíbrio. Outro aspecto importante é a forma como a sal é aplicada em ambientes.
Quando colocada nos cantos de uma casa ou em pontos estratégicos, ela não age por si mesma, mas serve como um lembrete constante da necessidade de manter a pureza espiritual. Seu uso não substitui a cal humana, como a limpeza física, a organiza cal ou a manutenção de relações saudáveis, mas complementa esses esforços. A sal, nesse sentido, e um símbolo de vigilância, um convite a não negligenciar o cuidado com o espaço e com as energias que nele circulam. Ponto e fundamental, no entanto, evitar exageros ou interpretações distorcidas. A sal não deve ser vista como um amuleto ou um objeto de devocal, mas como um instrumento que, quando utilizado com discernimento, pode auxiliar na manutenção de um ambiente alinhado com princípios espirituais. Seu poder não está na quantidade ou na forma como é aplicada, mas na intenção por trás de seu uso. Uma pequena quantidade, colocada com fé e propósito, pode ser tal eficaz quanto uma prática mais elaborada. Quanto aos banhos de sal, eles seguem a mesma lógica. A eficácia anal depende da temperatura da água, do horário ou da quantidade exata de sal, mas da disposição em se abrir para purificar cal. O ato de derramar a água salgada sobre o corpo enquanto se visualiza libera cal de energias negativas e uma forma de materializar um processo interno. Não se trata de um ritual mecânico, mas de um momento de conexão com o divino, no qual a pessoa reconhece sua vulnerabilidade e busca renovar cal. A experiência de Luciana, mencionada anteriormente, ilustra bem esse ponto. O alívio que ela sentiu não veio apenas do banho em si, mas da combinação entre a prática espiritual, o tratamento médico e as mudanças em sua rotina. A sal atuou como um catalisador, mas o verdadeiro trabalho foi realizado por ela ao se permitir enfrentar suas emoções e buscar ajuda. Da mesma forma, a história de Doniana mostra que essas práticas podem ser adaptadas a diferentes crenças, desde que haja fé no Deus único e respeito pelos princípios espirituais envolvidos. Por fim, é importante destacar que a sal, assim como qualquer outra ferramenta espiritual, não deve ser usada como uma forma de escapar da realidade. Ela não resolve problemas por si só, mas pode auxiliar no processo de enfrentá-los. Quando combinada com ações concretas, como terapia, oracal, estudo e mudanças de comportamento, seu efeito se torna mais significativo. A sal, portanto, e um recurso que, quando integrado a uma vida de busca sincera, pode contribuir para o bem-estar espiritual, emocional e físico e a aproxima dos lábios, pronunciando as palavras, que esta aliança seja selada diante de ti, como a aliança da sal, inquebrável e eterna. Em seguida, leva um pouco da sal à boca, sem engolir, apenas mantendo-a ali por alguns instantes como símbolo de aceitacal e compromisso. Depois, deposita o restante da sal em um recipiente pequeno e limpo, que deverá ser guardado em um local seguro da casa, como um armário ou gaveta, representando a preservar a cal desse pacto. Esse ritual não e um ato mágico, mas uma expressão de entrega e responsabilidade espiritual. A sal, nesse contexto, funciona como um lembrete tangível do compromisso assumido, reforçando a intenção de viver de acordo com princípios elevados. Ao longo dos dias seguintes, e recomendável revisitar mentalmente as declarações feitas, avaliando a coisa e pensamentos para garantir que estejam alinhados com o propósito estabelecido. Para potencializar os efeitos desse pacto, sugere-se incorporar práticas diárias de reflexão e gratidão. Ao acordar, por exemplo, pode-se reservar alguns minutos para agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir orientação para os desafios do dia. À noite, antes de dormir, revisar as atitudes tomadas, reconhecendo acertos e identificando pontos de melhoria. A consistência nesses pequenos gestos fortalece a conexão com o propósito maior e ajuda a manter o foco no crescimento pessoal. Importante ressaltar que esse processo não substitui a necessidade de ações concretas no mundo material. O pacto espiritual serve como um guia, mas cabe ao indivíduo colocá-lo em prática por meio de escolhas éticas, relacionamentos saudáveis e contribuições positivas para a comunidade. A sal, nesse sentido, atua como um símbolo de purificação e permanência, mas a transformação real depende do esforço contínuo e da disposição para evoluir. Para aqueles que buscam aprofundar ainda mais essa prática, recomenda-se estudar textos sagrados ou filosóficos que abordem temas como integridade, compaixão e propósito. A leitura e a meditação sobre esses assuntos podem oferecer insights valiosos e inspirar mudanças significativas no cotidiano. Além disso, compartilhar experiências com pessoas de confiança ou em grupos de estudo pode enriquecer o processo, proporcionando apoio mútuo e diferentes perspectivas. Por fim, e fundamental lembrar que a jornada espiritual e individual e não linear. Haverá momentos de dúvida, retrocessos e desafios, mas o importante é manter a sinceridade e a disposição para recomeçar. A sal,
como elemento simbólico, está sempre disponível para renovar o compromisso, mas a verdadeira mudança reside na persistência e na humildade de reconhecer que o aperfeiçoamento e um caminho sem fim ponto a elevar do olhar em direção ao alto e acompanhada por palavras que formalizam o compromisso, esta sal e o meu pacto contigo. Solteiro, usa minha vida para a tua glória. Protege-me, guia-me, abençoa-me e que eu jamais te abandone, assim como o sal jamais perde suas propriedades. O ato culmina com a colocação do sal em um recipiente de vidro, escolhido por sua beleza e simbolismo, e guardado em um local de destaque no ambiente doméstico. Esse objeto passa a representar a aliança estabelecida, servindo como lembrete constante do compromisso assumido. A partir desse momento, o vínculo transcende a casualidade, tornando-se uma relação de aliança permanente. A experiência de realizar esse pacto e descrita como um ponto de inflexão. Não se trata de um gesto superficial, mas de uma decisão que acarreta consequências profundas. A partir daí, espera-se que desafios surjam como parte do processo de crescimento, ao mesmo tempo em que se abre espaço para maior proteção, orientação e propósito. A relação com o divino adquire uma nova dimensão, marcada pela intensidade e pela responsabilidade mútua. A transmissão desse conhecimento e apresentada como um ato de generosidade espiritual. Ao compartilhar ensinamentos que iluminam o caminho de outra pessoa, cria-se uma corrente de benefícios que se estende tanto para quem recebe quanto para quem oferece. Por isso, sugere-se que o conteúdo seja encaminhado a pelo menos 3 pessoas que possam se beneficiar dele, seja um amigo em dificuldade, um familiar que busca proteção ou alguém em busca de significado espiritual. Compartilhamento, feito com respeito e sem imposição, e visto como uma forma de contribuir para transformar coisas reais. Para fortalecer o compromisso pessoal, propôs-se que cada indivíduo declare publicamente qual prática pretende adotar primeiro. Essa atitude, ao expor a intenção, aumenta as chances de sua concretização. As opções incluem desde gestos simples, como manter sal à mesa, até rituais mais elaborados ou desafios de autodisciplina, como o controle da fala por 40 dias. A sugestão é que, após um período determinado, os participantes retornem para relatar suas experiências, criando um espaço de acompanhamento e troca. A interação com o conteúdo e incentivada por meio da assinatura do canal e da ativação de notificações, garantindo acesso a ensinamentos diários baseados em sabedoria judaica e cabalística. Além disso, é oferecida a possibilidade de ingressar em um grupo exclusivo para membros, onde são compartilhados conteúdos mais aprofundados, não disponíveis publicamente, além de acesso direto a orientações e a uma comunidade voltada ao crescimento espiritual. A adesão é apresentada como um investimento modesto em troca de recursos valiosos. Antes de encerrar, e conduzida a uma oração coletiva em nome daqueles que acompanharam o ensinamento até o fim. Com os olhos fechados, invoca-se a proteção divina, a remoção de energias negativas e a abertura de caminhos para prosperidade, saúde e paz. Pede-se que as práticas sejam aplicadas com fé e que seus efeitos se manifestem de forma concreta em prazos específicos. A bencal e estendidas famílias aos lares, transformados em espaços de santidade e ao trabalho, para que prospere com integridade. A presença divina é invocada como um elemento constante e duradouro, assim como as propriedades perenes do sal. A mensagem final reforça a continuidade do diálogo, com a expectativa de reencontro nos próximos conteúdos.